Muitas vezes, o mal vem nos apresentar coisas boas, vem nos mostrar coisas que estão na nossa lei, mas no fundo eles querem nos pegar com outros detalhes, fazendo com que aquele mal possa se alojar no nosso meio. O mal sempre se utiliza de astúcias. E nós vamos ver hoje, nesse texto de Josué, essa astúcia do mal, como ele tem agido e como tem sido a resposta nossa em relação a essa ação. E vamos olhar isso sobre o olhar de Josué, como ele fez, e vamos compreender algumas chaves que vão nos dar realmente luz para lutarmos contra as falsas aparências de bem que o mal vai se apresentando na nossa vida. Bom, vamos juntos. Se você está chegando a primeira vez ao canal, se inscreva. Se você está vendo este vídeo de forma especial pela primeira vez desta série, não perca a oportunidade, continue assistindo ele e assim que você puder, volta na série, porque vale a pena acompanhar todos esses capítulos sobre a história de Josué, que vai nos falar sobre essas batalhas espirituais. Bom, vamos juntos para o capítulo 9 de Josué. Queria relembrar um pouquinho este caminho que nós temos feito. Afinal, Josué, este líder escolhido por Deus, tem uma chave que vamos trazer dessa nomeação de Josué, que está justamente ali no capítulo 27 de Números, e você pode, de forma específica, o 27 e 21, que quando Moisés recebe a ordem de Deus para designar Josué como líder, essa ordem vem também de um clamor do próprio Moisés, que não queria deixar o povo sem um pastor. Josué, então, é designado, e na sua designação há uma palavra que diz o seguinte, que ele deveria liderar o povo e consultar o sacerdote para que, junto com o sacerdote que ia consultar a Deus através do rito de Urim, pudessem realmente identificar aquilo que deveria entrar ou sair da comunidade, aquilo que deveria fazer parte ou não da comunidade. Isso é uma leitura muito importante. Lembro que o capítulo 8 ele termina com a leitura da lei. Josué, depois de perceber a derrota que ele sofreu em Ai, por causa que um dos membros não viveu as ordens estabelecidas por Moisés, que estão ali no capítulo 34, tantos outros lugares, capítulo 34 de Êxodo, Deuteronômio 7:2, Juízes 2:3, ou seja, Deus já repetiu isso várias vezes, que todo o povo que estivesse na terra prometida, ele deveria ser passado a fio de espada, não poderia haver uma relação entre Israel e outros povos. Né? Deus é um Deus ciumento. Por quê? Porque à medida que se relacionava com outros povos, outras culturas, e a tendência de se aderir a outros deuses, ela existia. E também ali havia uma certa punição para os povos que adotaram outros deuses, adotaram realmente uma face cruel, né, nas suas escolhas. E por isso não poderiam fazer parte daquilo que é a terra prometida, um lugar de grande graça da presença de Deus. Diante disso, fica aí à luz algumas coisas. Primeiro, Josué deveria consultar sempre o sacerdote para decidir quem ficava, quem saía, para que soubesse aquilo que era a vontade de Deus através do rito de Urim. Segundo, todos os povos que estão lá na região aonde Deus prometeu ao povo deveriam ser passados a fio de espada. E por fim, eu apresento o terceiro ponto, é que só poderia haver acordo com povos que não estivessem na terra prometida. Que fossem povos distantes, poderiam haver um acordo se este acordo colocasse esse povo a serviço de Israel. Se tornariam então eles aqueles que serviriam Israel. Assim eram os pontos aqui levantados, lembrando, mais uma vez, que eles tinham acabado de ler a lei, no capítulo 8, no seu finalzinho. Então, vamos pegar o capítulo 9. Diz assim,
Ao virem tais coisas, todos os reis que estavam aquém do Jordão, depois do Jordão, na montanha, nas baixadas e em toda a costa do grande mar diante do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, zefereus, heveus, zebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Aqui há uma tática muito comum, Quando você percebe que não consegue combater o seu adversário, você é melhor unir com outros adversários teus, porque senão se todos vão morrer, é melhor unirmos para que matamos, possamos eliminar aqueles que estão combatendo contra nós. Como eles perceberam que todo mundo, da qual Israel, cumprindo aquilo que Moisés havia prescrito, morriam ao cruzar o seu caminho, eles sabiam que eles eram próximos. E ali estava um exército que tinha derrotado vários outros com Moisés, um exército que tinha derrubado a fortaleza de Jericó e depois tinha conquistado e destruído Ai e Betel. Então temos aqui algo que realmente assusta. Com isso eles se coligaram. E a palavra continua dizendo assim: os habitantes de Gabaon ouviram falar da maneira pela qual Josué havia tratado Jericó e Ai, e por isso recorreram à astúcia. Eles viram o que estava acontecendo, eles eram próximos. Lá adiante, no versículo 16, vocês vão ver que eles estão a 3 dias de Israel, ou seja, ali eles estão praticamente 3 dias de Ai. Assim, daqui 3 dias Israel iria alcançá-los. E o que Israel provavelmente ia fazer? Passar a fio de espada todo mundo. Como está prescrito em Êxodo 34:12 ou Deuteronômio 7:2. Era necessário passar tudo uma vez. Então eles sabiam disso. Então eles começaram a usar de astúcia. O que eles fizeram? Mudaram de aparência e carregaram seus jumentos com sacos velhos e velhos odres de vinho, rotos e recozidos. Usavam nos pés velhas sandálias remendadas e sobre si roupas velhas. Todo o pão que traziam para sua alimentação estava endurecido e reduzido a migalhas. O que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo passar a aparência de que são um povo distante. Eles estão só há 3 dias, mas querem falar: olha, nós somos tão distante daqui, deste lugar, que vocês podem fazer acordo conosco. Isso significa, meus caros, que eles conheciam a lei. Significa que eles viram aquele povo e começaram a estudar sobre ele. O mal faz isso conosco. Ele fica ali te vigiando e ele fica te estudando quais são as suas reações interiores. Como você reage diante de uma pessoa que diz uma palavra mais severa contra você? Como você reage diante de uma situação de conflito? Como você reage diante de uma situação onde alguém te dá uma lei, um cumprimento? Como você age para fazer o bem? Eles percebem, eles estão vendo a tua ação, eles percebem como você está agindo no seu dia a dia. Eles não podem saber aquilo que passa no teu coração, mas eles podem compreender aquilo que você está fazendo. E eles percebem porque eles te estudam. E aí, esses homens de Gabaão começam a estudar e percebem: olha, eles podem fazer aliança. Não conosco, porque nós estamos aqui dentro da terra deles. Mas eles podem fazer aliança conosco se eles souberem, acharem que nós somos um povo distante, que está fora desta terra. Então eles fazem isso. Foram ter com Josué no acampamento e disseram-lhe, bem como os homens de Israel: vimos de um país muito distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: porventura não habitais entre nós? Eles se colocaram a pergunta: como então podemos fazer aliança convosco? Às vezes as situações vão acontecendo na nossa vida, a gente coloca dúvida: será que isso aqui é mesmo de Deus? Será que isso daqui realmente é o que está aparecendo? A gente se coloca dúvida.
Sabe aqueles caminhos bons? Sabe quando aparece aquela empresa ótima, aquele emprego maravilhoso, parece aquele relacionamento perfeito? Nossa, parece realmente de Deus, né? Aqui na comunidade acontece muito assim, né? A pessoa recebe um chamado, né, de Deus, resolve largar tudo. Aí é interessantíssimo como a mulher do sonho dessa pessoa aparece. Como aquela pessoa que ele falou assim, nossa, eu gostaria tanto de namorar essa menina. Aí aparece, nesse momento aparece. Ou aparece aquela pessoa que é mais dedicada ao trabalho, aí aparece o emprego que ele esperava. Aí o outro lá aparece aquele concurso público que ele tinha dificuldade de passar e passa, ou mesmo a faculdade que ele queria passar, aí acontece. Tá vendo? Vem aparente, mas nossa, você até se põe, será que isso é mesmo de Deus? Mas é tão bom isso daqui, né? O meu estudo, o meu trabalho, a pessoa que eu sempre quis do meu lado, são tudo coisas boas. Pois é. E aí responderam a Josué: somos o teu servo. Se colocaram ali próximo deles, ou seja, nós somos aí os teus servos. Mas quem sois, né? Respondeu Josué: de onde vens? Aí Josué também coloca a dúvida. E responderam: teu servo vem de um país muito distante devido à fama do Senhor teu Deus. Pois o que ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, de Sion, rei de Ezebom, Og, rei de Bazã, que habitava em Astaraf. Então os nossos anciãos e todos os habitantes de nosso país nos disseram: tomai provisões para viajar, ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos teus servos. Fazei, pois, uma aliança conosco. Eis que nosso pão estava quente, quando tomamos como provisão nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que estão reduzidos a migalhas e endurecidos. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos. As nossas sandálias e as nossas roupas eles estão desgastadas devido à longa jornada. Aí eles continuam. Os homens tomaram então, a provisão deles e não consultaram o oráculo do Senhor. Olha só. O que aconteceu? Foi dando uma desculpa. Não, mas a tua faculdade é importante. Você vai construir muitas coisas com a tua faculdade. Não, olha, essa pessoa só pode ser enviada por Deus. Olha as características, olha tudo isso, tudo bom. Sabe? Você participar daquele grupo lá, nossa, excelente, você está aprendendo isso, isso, isso. São todas coisas boas. E você começa a fazer aliança, você começa a comungar dessa mesma ideia. Você tinha uma ideia, tinha uma direção, você sabia para onde deveria ir, de repente você começa a comungar de outras ideias. Não há nada de errado nisso, porque aparentemente está bom. Aqui está o ponto-chave. Eles, diz a palavra, tomaram as provisões deles, ou seja, tomaram a comida deles, e comer para eles é o sentido de fazer aliança, e não consultaram ao oráculo de Deus. Eles não consultaram a Deus. Por quê? Porque parecia tudo bom. Esse novo emprego parece ser tão bom. Não podia ter dado errado, padre. Estava tudo certo. O emprego parecia bom. Padre, parecia bom esse relacionamento que eu tinha. Nossa, mas esse meu namorado era tão bom, parecia ser tão bom, por isso eu quero casar com ele. Tudo parece bom. E aí o que acontece? Josué fez com eles paz e selou com eles uma aliança para que tivessem a vida salva. E os notáveis da comunidade prestaram-lhe juramento. Pronto, fizeram um acordo, sem consultar a Deus. Fizeram um passo. Dar o passo sem consultar a Deus. E aqui eu abro um parênteses, como eu sempre gosto de fazer, quero colocar aqui mais uma dimensão que está lá nas segundas moradas de Santa Teresa d'Ávila. Quando nós falamos consultar a Deus aqui, vamos dizer assim, é escutar a Deus. Tem tantas formas de escutar a Deus. Santa Teresa vai dizer
que as almas de segunda morada, elas começam a ouvir a Deus. Mas não é ouvir no sentido de interioridade ou de locução interior, que nós chamamos, que parte para pessoas que estão em moradas um pouco mais adiante. Ou que nem sequer, pode ser que nem estejam na morada mais adiante, mas receberam um dom. Dom significa gratuidade, ou seja, a pessoa nasceu com aquilo. Tem pessoas que nasceu com um dom de locução interior, de escuta interior da voz de Deus. Há outras que vão adquirir esse dom por exercício. Aí no canal vocês vão encontrar também um exercício de escuta interior, apenas um exercício, no sentido de que ajuda vocês a trabalharem com isso. E lógico, tudo depende de Deus, não existe método que faça Deus falar. É apenas método que nos proporcionam meios pela qual a escuta pode ser mais apropriada. Mas o falar ou não, isso é da vontade de Deus. Enfim, há algumas almas assim, mas a grande parte de nós vamos viver nessa dimensão que Santa Teresa fala, que é a escuta através do quê? Daquilo que Deus vai falando num vídeo como esse, numa outra formação, numa homilia que você vê, numa leitura bíblica que você faz. Mas é lógico, para tudo isso, você precisa se abrir a isso. Então o que eu faço? Eu coloco a dúvida: Senhor, você quer mesmo que eu faça isso? Senhor, você quer mesmo que essa coisa boa, que me aparenta tão boa, possa acontecer? E aí o que faz? Aí você vai percebendo os movimentos de Deus através de homilias, daquilo que você vai escutando, vai chegando no teu ouvido, e você vai entendendo: sim, é isso, não, sim, não é isso. E é lógico, se você pode ainda e tem um orientador espiritual, por favor, consulte o orientador espiritual, que pode junto com você discernir. Aqui nós vamos fazendo este caminho. É um caminho feito pelos santos, hein? É essa coisa de consultar a Deus, de buscar a Deus, de procurar ali na figura do confessor, do orientador espiritual, esse discernimento. Por quê? Porque vai consolidando, vai fazendo com que realmente o bem seja bem, e não o bem que está aqui tentando nos enganar, para nos colocar em outro caminho, muitas vezes fazendo o bem que Deus não quer na nossa vida. E isso é muito delicado, né? Santo Inácio, ele vai falar que isso ocorre principalmente, eles vão chamar de segunda semana de exercícios espirituais, ou seja, quando a alma já tem muitas vezes um caminho, uma disposição maior, ela tem um maior conhecimento, é como Josué, que ele já conhece a lei, eles acabaram de ler a lei, acabaram de meditar, não são pessoas que não estavam cientes da lei, mas acaba se perdendo em detalhes. Pequenas coisas. Preste atenção nisso, pequenas coisas. Continuando o texto, diz assim: aconteceu que 3 dias depois de fazer aliança com eles, descobriram que eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles, ou seja, eles descobriram que eles foram enganados. Os israelitas partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. Como falávamos, 3 dias. As suas cidades eram Gabaon, Cafira, Berote, Cariat e Arim. Ou seja, essas cidades eram todas deles. Não era uma coisa pequena. Os israelitas não feriram, visto que os notáveis da comunidade prestaram juramentos ao Senhor, Deus de Israel. Porém, toda a comunidade murmurou contra os notáveis. Por quê? Porque os caras sabiam que tinham que passar fio de espada, mas os notáveis tinham feito um juramento. Os chefes, que são esses notáveis, os chefes das tribos tinham feito esse juramento. E agora? Ou seja, nós fomos enganados. E aí os chefes, o carão que eles devem estar passando. Tipo, nós, os líderes, fomos enganados. Nós e Josué fomos enganados. Pense, ninguém, por mais que esteja avançado na vida espiritual, não está livre de ser enganado pelo mal. Não está livre. E o mal engana esses que são líderes pela falsa aparência de bem. Preste atenção nessas coisas. Estou falando a vocês que estão me acompanhando e que têm uma caminhada. O mal nos pega muitas vezes aí, a falsa aparência de bem. Então, todos os notáveis disseram a toda a comunidade: nós lhe juramos, por Deus de Israel, portanto,
não podemos tocar nele. Isto é o que lhe faremos, deixai-lhes a vida salva para que não venha sobre nós a ira devido ao juramento que lhes prestamos. Nós juramos por Deus e agora nós não podemos deixar que a ira de Deus caia contra nós, porque nós fizemos um juramento. Os notáveis disseram que vivam, mas que sejam rachadores de lenha, carregadores de água para toda a comunidade. E falaram-lhe, pois, assim os notáveis. Aqui está um ato muito interessante diante das vezes quando a gente percebe que o mal nos enganou. Bom, o que você faria? Quebraria a aliança? Desfaria tudo? Jogaria tudo para o alto? Pois é. Se você faz um juramento a Deus, esse juramento precisa ser mantido sob o risco de você ter as consequências de ter rompido um juramento a Deus. Isso é pecado. Se você promete alguma coisa a Deus por livre, é uma livre decisão. Ninguém te forçou a prometer nada a Deus, ninguém te forçou a fazer nada, não é forçado. Por isso passa a ser, o não cumprimento daquilo passa a ser um pecado, porque é um compromisso que espontaneamente, de livre-arbítrio, você estabeleceu com Deus. Ah, mas Senhor, eu não sabia que era tudo isso aqui. Ah, eu casei, mas agora eu descobri que, poxa vida, não é... Eu casei meio enganado, achei que era uma coisa e é outra. Fez o juramento a Deus. Ah, mas a fulana me enganou. Pois é. É lógico que tem alguns casos que aí vale todo o aparato, direito canônico, tudo aquilo que quem é muito mais instruído do que eu pode entrar nos detalhes, mas eu quero fixar aqui no texto. Ah, me enganou. Você fez um juramento, precisa cumprir. Ah, me falaram tão bem da vida sacerdotal, que era isso, que é maravilhoso. Cheguei aqui, tem um monte de coisa difícil. Me sinto enganado. Ah, quero sair do sacerdócio. Não, não é possível. Você fez uma promessa a Deus. Pois é, as coisas vão acontecendo assim. Agora você precisa manter as promessas. Tem muita gente que faz promessa a Nossa Senhora, depois chega para o padre, padre, posso desfazer dessa promessa porque eu percebi que isso... Meu Deus do céu, fez uma promessa. Agora precisa, achou que ali era um bem para você, mas agora que vem as dificuldades, você quer romper a promessa. É lógico que algumas pessoas fazem algumas coisas absurdas, que é tipo, fazem a promessa para outra pessoa pagar, para o filho pagar, quero prometer que se você curar o meu filho vai todos os anos vestido de não sei o que para o santuário. Não. Meus caros, por favor, ninguém faça promessa para outro pagar. E esse que tem que pagar, de certa forma, eu até libero essas pessoas, porque não foi a promessa feita de livre-arbítrio dessa pessoa. Foi outros que fizeram a promessa para ele. Por isso, assim, promessas são livres, espontâneas e precisam ser cumpridas, ter fidelidade. Aquilo que você fez não pode alegar depois que estava enganado. Será realmente cobrado porque você prometeu. Então, lembramos desses detalhes de promessas. Assim, eles mantêm a promessa. Como eu disse, era mais fácil ter matado todo mundo. Mas eles estão preocupados com aquilo que eles falaram a Deus. E aquilo que eles falaram a Deus é mais importante do que a raiva contra aqueles que realmente os enganaram. Josué então convocou os Gabaonitas e disse-lhes: porque nos enganastes dizendo, estamos muito longe de vós, quando habitais no nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e jamais cessarei de ser servos, como rachadores de lenha e carregadores de água da casa de meu Deus. E responderam a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por o Senhor teu Deus a Moisés, seu servo, de
de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de grande medo pelas nossas vidas. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos em tuas mãos. Faze-nos aquilo que te aparecer bom e justo. Assim os tratou e livrou-os da mão dos israelitas, que não os mataram. Naquele dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água para o serviço da comunidade e do altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele lhe escolheu. Olha só que interessante. Esses homens, que eram enganadores, passaram a ser servidores de Israel. Israel não tinha quem trabalhasse com essas coisas que eram complicadas, ir lá pegar madeira para usar naquilo que é para os alimentos, para aquilo que é aquecimento, para aquilo que é também para ser, como fala, consumido as ofertas no altar de Deus. Agora tinha alguém que fazia isso, que pegava a água, que começava a servir a comunidade e a Deus. Se tornaram, entre aspas, diáconos, servidores ali da comunidade. E com certeza deixaram os deuses pagãos e começaram a levar aquilo que era necessário para ofertar a Deus. Veja a transformação. Não houve punição, porque antes eles tinham sofrido uma punição porque tinham feito algo contra a lei. Aqui eles foram enganados. O que Deus faz? Deus vê como eles reagem diante daquilo que é o engano. Como você reage quando você percebe que sofreu algumas coisas que o bem que você imaginava não era? Pois é hora de manter aquilo que você prometeu. É hora de dar seguimento. E Deus fará com aquilo que era ruim, que o mal entrou, se transforme em um bem, desde que você seja fiel. A fidelidade está sendo dita aqui, que ela é tão valorosa que ela é capaz de transformar o malefício que o mal ia provocar em um bem. Há um caminho. Olha que loucura! Pense isso agora na tua vida espiritual e você vai perceber quantas coisas podem estar ligadas a isso. Às vezes, tanto bem, tantas coisas vêm se apresentando a você. Mas será que elas são de Deus? Que elas são provindas do Senhor? Ou elas estão aí somente para te enganar? E se você já caiu em algum engano do mal e fez alguma promessa a Deus, cumpre a tua promessa e será salvo, tu e a tua família. Deus os abençoe. Esperamos para o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a vocês.